Errar é humano e, consequentemente, com certa frequência, a gente acaba utilizando essa frase no nosso cotidiano. E ela não deixa de ser uma afirmativa, porque nós de fato erramos, e tudo bem a gente admitir o nosso erro, mas eu acho que essa frase começa a se tornar um problema quando a gente usa ela como desculpa para continuar errando. E tem duas diferenças aqui: errar e melhorar é uma coisa, é quando a gente erra e aprende com esse erro, e aí começa a melhorar, evoluir gradativamente. E agora errar e persistir nesse erro é uma coisa completamente diferente, que, convenhamos, não é tão interessante assim. Que o ser humano sempre vive errando, creio eu que você já sabe e tenha consciência disso. Eu já cometi diversas falhas, você com certeza já cometeu falhas também, e a gente fica com aquele pensamento que, se pudesse voltar no tempo e mudar tudo, faria sem pensar duas vezes. Aqueles erros que a gente evitaria se tivesse a mentalidade que nós temos hoje. Mas pode acontecer também de você estar se sentindo culpado. Você pode estar preso naquele erro que você não consegue deixar de cometer. Isso acaba fazendo com que você pense que não tem mais jeito e você acaba desistindo de tentar melhorar. E aí que tá o problema. Quando a gente erra e não leva mais isso como aprendizado para evoluir e melhorar, a gente acaba vivendo nesse erro de forma insatisfeita. E viver de forma insatisfeita não é nem um pouco confortante. E, bom, desde pequeno eu fui criado num lar cristão, então sempre fui aquela pessoa mais tranquila, e eu não tô querendo dizer que por ter nascido nesse ambiente, isso automaticamente me tornou alguém santo. E, pelo contrário, isso fez enxergar o quanto eu errava. Eu já notei que eu errava que ali, mais ou menos na minha transição para adolescência, eu me dizia um cristão, mas um cristão que não tirava um tempo diário para ler a Bíblia, não se esforçava para amar o próximo, não se esforçava para ser semelhante a Cristo, entre diversos outros erros que eu cometia e que hoje em dia eu me arrependo severamente, e acredito eu que eu podia ter feito de uma maneira diferente. E ainda hoje é uma luta constante que eu passo. Eu vivo constantemente buscando melhorias, tentando abandonar hábitos e atividades que eu acho que são erradas para quem eu quero me tornar futuramente, para quem eu quero ser daqui a um tempo. E eu fui percebendo que isso tudo na verdade é normal da vida. O erro é uma forma da gente enxergar o caminho que a gente está seguindo de uma outra forma. É perceber que nem tudo acontece como esperado, é amadurecer e perceber que a gente sempre recebe uma oportunidade de melhorar e fazer do jeito certo. E é claro que eu não estou dizendo necessariamente que para a gente aprender algo a gente tem que errar, mas que se nós erramos, nós podemos e devemos aprender com esse erro e melhorar a partir daí. A gente pode se esforçar ao máximo para não errar, mas ainda assim a gente acaba errando de alguma forma. Em Eclesiastes 7:20, por exemplo, diz que não existe nenhum homem que só faça o bem e não peque. E uma analogia que eu ouvi uma vez do Israel Sobirá, quem eu acompanho muito e gosto muito do trabalho dele, que, se não me engano, ele citou também no seu livro Mate o Dragão, que é o que eu estou lendo no momento e até que me motivou a fazer esse vídeo. Esse livro aqui, recomendo bastante. Ele usa essa analogia de que o pecado é como se fosse errar o alvo. Imagine-se que você voltou para a Idade Média, você é um arqueiro que está treinando em um campo e você tem 3 alvos para acertar nesse treinamento. O primeiro, de uma curta distância, você acerta de primeira sem dificuldade alguma. O segundo, já de uma distância média, que você também acerta com facilidade. E quando você acerta o segundo, você já está se sentindo confiante demais. Chega no terceiro e mais distante alvo, você começa a perder um pouco do foco. Você acaba se permitindo distrair, perde o foco. E aí é quando você solta a sua flecha e você erra o alvo. Você acabou de pecar. E percebe que, se fosse de fato uma situação séria, por conta desse momento de descuido seu, poderia ter custado sua própria vida. Então você entende que isso poderia ter sido evitado se você tivesse com foco em acertar o alvo. E é assim que a gente aprende uma lição errando. Em Romanos 7:19 também, Paulo afirma que mesmo quando queremos fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal por conta da maldade que habita em nós. O pecado e o erro é algo natural do próprio ser humano, mas nós temos também a capacidade de aprender com nossos erros, e o melhor de tudo isso é que a gente tem alguém que nos amou suficientemente ao ponto de entregar sua própria vida para que nós tivéssemos uma segunda oportunidade para consertar os nossos erros. Hoje você pode estar se sentindo culpado por errar, por estar vivendo um modo de vida que você sabe que não é para você, e até mesmo se sentindo distante de Deus por conta desse pecado e achando que só te resta viver com esse sentimento de culpa. Mas presta atenção aqui, nunca é tarde para você se arrepender enquanto você está aqui vivendo,
e reconhecendo que tem que mudar. Você se arrependendo e reconhecendo o que faz de errado, seu passado é automaticamente esquecido por Jesus. Ele se importa com a sua posição de agora, de se arrepender e querer se tornar uma nova pessoa. Todo mundo está vivendo pela primeira vez e ninguém sabe exatamente o que está fazendo, não dá para prevermos nada. A gente erra, aprende, tenta de novo, não precisamos desistir. Então, se essa vida aqui na Terra é única, por que você vai viver preso àquilo que justamente te destrói aos poucos cada dia, com medo, tristezas e se sentindo incapaz, quando você tem a oportunidade incrível de ter uma vida desfrutando de alegria, perdão e do amor de Jesus Cristo? É claro que nem tudo são flores, a gente vai continuar passando por dificuldades, mas somente de viver com propósito, querendo ser alguém melhor, amar o próximo, viver uma vida digna, é melhor do que viver com aquele vício que você sabe que não te faz bem. Viver com raiva de si mesmo. Dizer que vai melhorar quando amanhece o dia, mas conforme vai passando as horas você se entrega para aquilo novamente. Continua nesse ciclo. Se hoje você sente culpa, vergonha ou acha que já errou demais, lembre-se disso. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu justamente por pessoas que precisavam de redenção. Enquanto existe arrependimento, ainda existe oportunidade para mudança. Nunca é tarde para se arrepender. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Obrigado por assistir até aqui, espero que Deus tenha falado do seu coração, e é isso, até a próxima.